Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Repita comigo: as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas. Vou ser mais enfático. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém. Eis a série. Domingo passado nós começamos a série Por que Jesus é Deus? É o que nós chamamos de uma série cristológica, ou seja, uma série que estuda o Cristo, que estuda o papel do Cristo na revelação, no plano eterno de Deus, nas Escrituras. E, como uma série cristológica, eu acho que é uma das primeiras que nós fazemos aqui, devemos ter feito uma série lá atrás. Nós estamos aqui para simplesmente ou consolidar a nossa fé, ou ter razões para simplesmente olhar o cristianismo com olhos de desconfiança. Como eu falei no domingo passado, o surgimento dessa série está ligado, está relacionado a um vídeo que eu assisti há um tempo na internet, de um grande pensador muçulmano, em que ele estava falando para uma grande plateia de estudantes universitários, fazendo menção a Maomé como o último dos profetas e como aquele que nós deveríamos ouvir. E naquela plateia havia cristãos, e um dos participantes teria questionado a esse pensador islâmico sobre a presença de Jesus no Alcorão, e de fato Jesus nas surras do Alcorão, você vai ver realmente a história de Jesus, o nascimento virginal de Maria, nada disso é negado. Jesus é tido como o profeta que curava, mas não o profeta, não aquele que deve ser ouvido, no caso Maomé. E essa moça, ela questionando também, rapaz, não me lembro ao certo, falou sobre aquilo que os cristãos pensam sobre Jesus, sendo ele não só um profeta, mas sendo ele o próprio Deus encarnado. E esse palestrante disse: olha, Jesus nunca disse que era Deus. Quem disse que Jesus é Deus são outras pessoas. São os escritores bíblicos. É Paulo que diz que ele é Deus, como nós acabamos de ver claramente aqui, a plenitude de Deus está sobre ele, a imagem de Deus. Ele nunca teria dito que ele é Deus. E de fato aquilo ficou uma pulga atrás da orelha, porque ele também acrescentou que a divindade de Jesus teria sido uma invenção da igreja primitiva. Em um mundo grego, em um mundo de ídolos, de deuses humanos, né? Ou de homens deuses, da mitologia grega, aquilo teria influenciado nos primeiros séculos a igreja a considerar Jesus Cristo Deus, quando ele de fato não teria dito que era Deus. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que no meio daquele grupo, quem não
tivesse, de fato, um conhecimento mais amplo das Escrituras, teria se convertido ali ao islamismo. Tá? E isso está tão perto de nós, para vocês terem uma ideia, que hoje na capela, olha como está perto de nós. Hoje na capela, quando eu acabei essa mensagem, uma irmã se aproximou de mim e disse: pastor, obrigado. Eu estava com muitas dúvidas, estava estudando a cosmovisão muçulmana, exatamente porque eu comecei a duvidar que Cristo era Deus. Olha só, perto de nós. E ela estava lá na capela, ouvindo. E aqui, gente, eu não quero nem pedir para que o muçulmano se converta a Jesus, ou não tenho nem a pretensão de ser efetivamente aquele que vai destravar na sua cabeça aquilo que precisa ser destravado. Mas por coerência intelectual. Em um mundo de superficialidades, que as igrejas estão cheias, a gente levanta a mão, adora a Deus, mas com pouca instrução, pouquíssima instrução a gente tem visto hoje na igreja de Jesus. É muito coach, é muita inteligência emocional, é muita pregação para autoestima e pouca instrução bíblica. Tá? E eu não me envergonho de ser um instrutor da Bíblia. Eu acho que isso é o que alimenta historicamente a igreja nesses 2000 anos. Quem vive só de pregação de autoestima, que Deus vai fazer, que não vai fazer, esse nas primeiras tribulações da vida, eles se caem com a cara no chão. E com a mesma facilidade que se convertem, se desviam. Né? Mas o fato é o seguinte, eu quero ler esse texto novamente, eu quero que vocês estejam com esse texto aberto, e nós vamos ver, de fato, o que Paulo fala sobre Cristo na carta aos Colossenses. E eu quero já te alertar que esse texto que nós acabamos de ler é um dos textos mais lindos do Novo Testamento, mas, ao mesmo tempo, há estudos que indicam que, possivelmente, isso que nós acabamos de ler aqui era a letra de uma música cantada pela igreja primitiva. Eles cantavam isso que a gente falou aqui. Tá? Eles cantavam esse texto. Esse texto era meio que um credo cristocêntrico. Era algo que falava sobre a natureza de Jesus. Em um tempo, inclusive, e a carta aos Colossenses, eu preciso falar isso para vocês, há muitas indicações que quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta para a igreja que ficava na cidade de Colossos, por isso Colossenses, havia ali dentro daquela igreja e naquela cidade uma heresia que estava em franco crescimento, que dizia o seguinte, mais ou menos, não, como Jesus pode ser Deus se a matéria é essencialmente má? Isso é um pensamento gnóstico, tá? Que diz que olha para a matéria e vê a matéria como má e o mundo das ideias como um mundo bom. É como aquele conto de Platão, né? Sobre a caverna, sobre aquele mito da caverna, né? Em que a gente estuda isso no ensino médio, e até na universidade havia ali um grupo de pessoas que moravam dentro daquela caverna e elas não viam o exterior, o que elas viam era o sol projetando nas sombras das pessoas que passavam na frente da caverna, e o que eles viam na parede, na realidade, aquelas sombras, eles achavam que o mundo exterior eram aquelas sombras, na realidade. Né? Até que um resolveu o quê? Subir e ver o que estava do outro lado e perceber que ali existia vida, existia movimento, que aquilo que o sol, né, batendo sobre aquelas pessoas, ou aquele movimento, projetava sombras, tá? E eles achavam que o mundo lá fora era como aquelas sombras, é mais ou menos esse pensamento de Platão, que também teve uma certa absorção pelos gnósticos, essa ideia de que o mundo que nós vemos aqui é apenas a sombra do mundo real. E não o mundo real em si, não a coisa em si. Apenas uma projeção deturpada do que é a realidade. Então, com base nisso, os gnósticos vinham dizer o seguinte, não, como é que Deus pode ser carne se a carne
não está nesse mundo perfeito das ideias. Como que um corpo falível, que sua, que precisa comer, como é que Deus pode ter encarnado em um corpo humano? Então, essa era a questão que os colossenses estavam mais ou menos enfrentando. E quando Paulo escreve, diz assim, olha gente, ele é a imagem do Deus invisível. Ele vai reafirmar a divindade de Jesus e ele vai reafirmar uma outra coisa, que a matéria, ela não é má por ser matéria. Presta atenção, gente, isso pode mudar a tua cabeça. A matéria não é má porque ela é matéria. Nós não somos maus porque nós somos de carne e osso. A matéria é má por causa do pecado. Mas não só o mundo material está corrompido pelo pecado. O mundo imaterial também está corrompido pelo pecado. É tanto que Paulo vai encerrar dizendo o quê? Paulo vai dizer uma das coisas muito interessantes no final. E por meio dele, ele reconciliasse consigo todas as coisas. Tanto as que estão na terra, que precisam se reconciliar com Deus, o mundo material precisa se reconciliar com Deus, como as que estão nos céus. O mundo imaterial também precisa se reconciliar com Deus. Ele vai falar lá em cima também das coisas visíveis e invisíveis que ele criou. Então preste atenção. A filosofia grega, Platão, que teve uma influência realmente muito forte no pensamento ocidental, ele lega para nós um problema, que é o problema da desconsideração da beleza do que é material. Então a gente, por exemplo, quando pensa em céu, pensa em quê? Um lugar imaterial, para onde a gente vai. Ninguém pensa o céu como, por exemplo, presta atenção, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Imagina se a gente vivesse num mundo que não tivesse homicídio, suicídio, doença, corrupção, que não houvesse separação, que não houvesse divórcio, que a gente pudesse contemplar e crescer e desenvolver, e esse lugar fosse aqui. Esse escape que nós precisamos para um céu imaterial é fruto, muitas vezes, dessa ideia equivocada de que a realidade é má porque é material. Quando a realidade não é má porque é material. A realidade é má porque toda ela, a visível, material, e a invisível, estão corrompidas pelo pecado. E Jesus está resolvendo isso, amém, gente? Então vamos lá. Eu quero falar algumas coisas para a gente... Hoje eu vou tentar não me movimentar muito, porque eu cansei domingo, padedéu mesmo. Mas eu quero falar algumas coisas, algumas afirmações de Paulo aqui, presta atenção. A primeira é que ele nos transportou das trevas para o reino do amor de Deus, amém, gente? Então Paulo vai dizer que Jesus funciona como um veículo de transporte de uma realidade caída, destruída, pecaminosa, onde impera o mal, para o reino de Deus. Olha só, mas onde é que está esse império das trevas? Esse império das trevas não é o outro, o inferno não é o outro, não é o inferno ou esse mundo das trevas, não é o que acontece fora dos muros de uma igreja ou de um lugar de culto. Que império das trevas é esse do qual ele nos transportou para o reino de Deus? É o império onde impera a iniquidade. Por exemplo, o que a Lava Jato está fazendo no Brasil é apresentar e tirar do esgoto uma das expressões mais dantescas do império das trevas na política brasileira, desde sempre. O que acontece, por exemplo, com um povo que precisa fugir do seu país para se alimentar, o que está acontecendo na outrora rica e bela Venezuela, ali é uma expressão do império das trevas. Mas é império das trevas também quando um ditador de direita ou de esquerda, ele impõe sobre o povo a sua vontade e o seu querer. É império das trevas, por exemplo, ver o que está acontecendo no Brasil, em que já se foi levado para o Conselho Nacional da Justiça, graças a Deus que não passou, a aberração do chamado casamento poliafetivo, onde se deseja registrar um casamento entre um homem, 3 mulheres, 2 homens, 4 mulheres. Veja bem onde é que nós estamos. Isso é um império das trevas.
Agora, você pode estar olhando para mim, tudo isso que você está falando aí é relativo. Bem, se eu estou falando, se você enxerga a vida a partir da relatividade das ciências sociais, aí o problema é seu. Eu estou analisando naquilo que construiu o Ocidente, naquilo que nos trouxe até aqui, naquilo que nos faz permanecer, naquilo que nos dá vínculo. Só existe o Estado, só existem nações porque existem famílias. Eu escrevi o texto, um prefácio para um livro agora, sobre família, eu disse assim, destruam os casamentos, mutilem as famílias, sacrifiquem os filhos do divórcio e matem as suas crianças, e nós não precisaremos de bombas para destruir o mundo. Então nós estamos aqui, diante dessa realidade, em que Jesus é esse ator, mas ao mesmo tempo construtor da história, que nos tira de uma realidade iníqua para o reino de Deus. Mas o reino de Deus já é aqui e agora, gente. Não está completo. Por exemplo, se você trabalha numa repartição onde impera fofoca, troca de interesses, maledicência, ira e confusão, e lá você é um instrumento nas mãos de Deus, como um mensageiro de paz, de alegria, de harmonia, de competência, o reino de Deus está ali, ofuscando o império das trevas. Jesus nos tirou de uma realidade, não é de um lugar. Vocês estão entendendo? Muita gente, a gente fica pensando, o império das trevas, onde é que é? O império das trevas é essa realidade que nós vivemos, toda hora. Aqui, dentro das igrejas também, o império das trevas às vezes se levanta, quando começa a fofoca no ministério, quando pessoas começam a falar sobre outros, ali está o império das trevas, dentro da igreja, dentro da instituição igreja. Primeira coisa que ele faz nos transportar. Segundo, ele nos presenteou com o perdão. Ele nos perdoou. Quando ele diz que ele nos deu a redenção, o texto vai falar o seguinte, o reino de Deus, ele nos transportou para o reino do Filho do seu amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ou seja, redenção e perdão dos pecados é a mesma coisa. Ter sido redimido é ter sido perdoado. Tivemos o perdão dos pecados. E olha, gente, que o perdão dos pecados, que daqui a pouco nós vamos falar de maneira mais profunda lá na frente, o perdão dos pecados é algo muito importante na questão da própria compreensão do projeto de Deus e do projeto cristão. É como se Deus pegasse você, imagine você como um caminhão de lixo, porque todos nós nascemos não como um caminhão, mas como uma pampazinha de lixo. Já desde pequenininho, já tem um lixinho ali, entendeu? Entendeu? Criança mal ouvida, né? Criança que desafia os pais, que mente, já tem ali um carrinho, um caminhãozinho, né? A gente vai crescendo, vai ficando uma jamanta, entendeu? Então você é aquela jamanta, você é aquele caminhãozão de lixo, cheio de lixo. Olha o que Deus faz. Olha o que é que Deus faz conosco. Ele pega esse caminhão de lixo e ele leva para um lixão cósmico que foi aberto na hora que Jesus morreu na cruz, tá? Ou a profundidade do abismo, como alguns falam, e ele descarregou de você, esse caminhão, todo esse lixo que você carrega, mas ele não só fez isso. Sabe o que ele fez? Ele pegou esse caminhão que através do sangue de Cristo vai poder agora carregar em si um material totalmente santo e totalmente puro. Era mais ou menos assim. Gente, eu vou fazer aqui uma comparação daquela bem absurda, mas é para você entender. O perdão de Deus para nós é algo tão profundo que é como se ele descarregasse o lixo, tá? Ou um esgoto. Vamos falar em esgoto? Vamos falar em esgoto. É como se ele descarregasse um esgoto de um limpa-fossa. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu jamais gostaria de saber que o carro-pipa que abasteceu a minha casa um dia foi parte de um limpa-fossa. Só de imaginar me daria, agonia de saber que ali milhões de colônias de bactérias estariam ali naquele lugar, sei lá de que jeito. Deus deu uma nova utilidade a nós com o perdão. É como se ele tivesse secado aquele limpa-fossa que nós éramos, ou seja, aquele recipiente com água de fossa, e passasse agora a carregar e a colocar em nós água mineral para sedar da criança recém-nascida.
Esse é o tamanho do perdão de Deus. Vocês entendem, gente? Esse é o tamanho do projeto de Deus para nós. Nos tornar recipientes de algo que é puro. E eu me refiro não à água que se bebe, eu me refiro ao Espírito Santo. Outra coisa, mesmo texto, ele é a imagem do Deus invisível. Paulo vai reafirmar então que olhar para Deus é olhar para Jesus, ver Jesus é ver o Pai. Paulo vai dizer aqui, e olha só, aquele cara ele foi extremamente, eu não vou dizer, ele não teve integridade intelectual, aquele estudioso muçulmano. Ele não foi íntegro. Porque ele jogou uma bomba ali naquela plateia, dizendo que jamais Jesus tinha sido afirmado Deus. Por que Paulo vai dizer que ele é a imagem do Deus invisível? E essa carta foi escrita depois da ressurreição e ascensão de Jesus. Porque o próprio Jesus no Evangelho disse o quê? Quem vê a mim, vê o Pai. Outra coisa, ele vai dizer que toda a realidade foi criada por ele e para ele. Jesus é o Criador e é o destinatário da criação. Deus cria através dele e para ele. Tudo o que é visível e o que é invisível. Principados, potestades, astros, planetas, espécies. A criação foi criada por ele e para ele. Não vou me delongar, porque não é sobre isso que eu vou pregar hoje. Isso aqui é só a introdução. Mas aí ele vai dizer mais aqui, ainda no texto que nós lemos, quando ele vai dizer, por exemplo, que Jesus Cristo é antes de todas as coisas. Quando ele diz que é o primogênito da criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Ele vai dizer aqui, lendo o teu texto aí de Colossenses, eu não sei exatamente o versículo, que eu peguei um texto completo e coloquei aqui nas minhas anotações. Quando ele diz assim, ele é antes de todas as coisas. Qual é o versículo que tem? O 17. Ele é antes. Paulo está dizendo que Jesus é antes. Sabe, um dos grandes equívocos que os cristãos têm? Eles acham que Jesus passa a existir a partir do momento que ele é colocado no ventre de Maria. Jesus não passa a existir no momento que ele é colocado no ventre de Maria. Na hora que Maria concebe ali, pelo poder do Espírito Santo, e passa a ser a Theotokos, a portadora de Deus, ela está portando o quê? Ela está fazendo parte de um grande momento na história do mundo, que é o quê? A encarnação temporal do Verbo eterno. Olha que coisa linda. Por isso que a gente tem que ter um olhar sempre respeitoso e amoroso com relação à mãe de Jesus. E você está ouvindo isso de um pastor. Porque ela é a portadora de Deus. Deus, então, passa agora a autolimitar-se em um corpo, através de um corpo, e através do seu corpo, Deus une-se a nós eternamente na nossa natureza humana. Olha que maravilha! Então, mas Jesus não apareceu, e ele não existiu, e ele não começou a existir ali. Ele é antes de todas as coisas. Amém, gente? Então, quem é antes de todas as coisas é criatura ou criador? Você é criatura ou criador? São Paulo era criatura ou criador? Maria, criatura ou criador? Criatura. Ele é antes de todas as coisas. Isso está em todas as Bíblias cristãs, viu? Em todas as traduções. Antes de todas as coisas. Ele é Senhor da criação. Estou prosseguindo e vou chegar onde eu quero. Eu chego lá. Aí ele vai dizer uma coisa muito bonita. Ele vai dizer que ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Ou seja, para onde... Olha a implicação disso. Não tem um ditadozinho que diz agora, siga o líder, né? No futebol, né? Siga o líder! Né? Não usa na tabela? Imagina assim, uma vez eu estava falando sobre missão da igreja. E aquela discussão, qual é a missão da igreja? Eu digo, para mim é muito simples. A missão da igreja é a missão de Jesus. Como assim, pastor? Não.
A missão da igreja é a missão de Jesus. E a missão de Jesus implicou o quê? Salvar, pregar, para que fossem salvos. Combater estruturas iníquas da sociedade, sim ou não? Acudir os desvalidos, sim ou não? Abraçar os estrangeiros, sim ou não? Sim. Por que então que a missão da igreja não é só se reunir aqui no domingo para a instrução pública? Porque isso aqui não é seguir o cabeça. Se eu sou o corpo, se nós somos o corpo e nós temos um cabeça sobre nós, o corpo deve ir para onde, gente? Onde a cabeça vai. Por quê? A igreja não é uma mula sem cabeça. Embora a gente seja muitas vezes uma mula com cabeça. Quando Paulo vai dizer que Jesus é o cabeça da igreja, ele está dando implicações missionárias. Eu não tenho que dizer assim, Senhor, eu venho para cá. Não, mas peraí. E eu digo sempre aos meus alunos, eu digo, olha, muita gente chega assim para Deus, até na vida, até no ministério, até na família. Ô, Senhor, eu estou com esse projeto, vem aqui e abençoa. Né? Tipo assim, Senhor, eu estou com esse ônibus é o meu projeto. Olha, eu estou aqui com tudo preparado dentro desse ônibus, eu vou passar no Pão de Ouro, eu vou passar lá na integração. Se o Senhor puder subir, entendeu? Para nos abençoar. Isso é um equívoco. Na realidade, quem está guiando o ônibus da história é o Senhor. E Ele está passando, brother e sister. Ele está passando por nós. Se você não entrar nesse ônibus, é você quem vai perder de estar em Deus, com Deus em missão. É você que vai ficar para trás. É você que vai ficar lá no ponto do ônibus. Na realidade, o fato de Jesus ser o cabeça significa que nós devemos segui-lo em tudo. Em tudo! Aí o que é que muita gente faz? Por que o Brasil chegou a esse nível tão terrível de podridão, com a participação, inclusive, de evangélicos na política? Por quê? Porque eles deixaram a devoção deles nos 4 cantos e nas 4 paredes dos templos de suas igrejas. Eles não estiveram com Jesus em missão no Congresso Nacional, dizendo não para um lado e não para o outro, quando tivesse que se dizer não para um lado e não para o outro. Homens sem integridade, homens que se vendem. E olha, gente, eu vou dizer, como pastor, eu escuto tanta história escabrosa, que por segredo de confissão eu não conto aqui para vocês, mas são escabrosos o que os nossos irmãos amados estão fazendo na política. Porque são mulas sem cabeça, ou melhor, mulas com a cabeça do diabo transplantada neles. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus está em ação no mundo e felizes os que sabem e entendem pelo Espírito o que Deus está fazendo e unem-se a Ele em missão. Felizes. Felizes. Acabou a introdução. Mas vou acabar. Olha só, eu já vou chegar. Olha, gente, alguém vai dizer, pastor, tá muito bom aí o negócio, mas como na semana passada, até agora você está pegando o que Paulo disse sobre Jesus. Então você está corroborando com o que foi dito por aquele muçulmano, de que Jesus não autoafirmou-se, e que tudo sobre ele foi dito a partir de terceiros, e não ele mesmo. É aí que eu fiquei de dar mais 2 razões hoje para vocês, estão lembrados? Não vou repetir as razões da semana passada, já está no YouTube, você pode acompanhar, mas vamos então ao centro. Gente, sabe por que Jesus é Deus? Porque diante de tudo isso que Ele falou e tudo isso que Ele fez uma coisa quando estava no meio de nós, que Ele não ousaria fazer se Ele não fosse Deus. Anota aí, Jesus recebeu adoração. E olha o que diz aqui, abre a Bíblia em Mateus, por favor, capítulo 8, verso 1. Olha o que diz a palavra de Deus no primeiro evangelho. Se prepara que a gente depois vai pular para João, 3 livros na frente. Olha o que é que Jesus, aqui é Ele que está dizendo. O que é que a história está dizendo sobre Ele, na realidade. Quando Ele desceu do monte, isso aqui foi depois do Sermão da Montanha, viu gente? Depois do Sermão da Montanha. Não adulterarás e tal, não darás falso testemunho, toda aquela beleza do Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Acabou o sermão, acaba no final do capítulo 7, no 8 ele está descendo o monte das bem-aventuranças, e aí
o que é que acontece? Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Olha só, gente, Jesus, como judeu, ele sabia que a maior blasfêmia era alguém adorar um ídolo. Se uma coisa que eu disse domingo passado, que os judeus foram curados no cativeiro da Babilônia, quando foram exilados, foi o pecado da idolatria, de ajoelhar-se diante de falsos deuses e de adorar falsos deuses. Então estamos aqui novamente, naquela velha discussão, esse cara que todo mundo diz que é ético, esse cara que todo mundo diz que a ética dele é a ética mais perfeita do mundo, esse cara cuja vida influenciou líderes espirituais de todo mundo, inclusive Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, da Índia, vocês sabem disso, no período da dominação da Inglaterra sobre a Índia, quando a Índia era ali parte do reino da Inglaterra, da Grã-Bretanha, o Reino Unido, quando eles eram uma colônia da Inglaterra, Mahatma Gandhi usou os princípios do pacifismo de Jesus. E ele era odiado exatamente porque ele era pacífico, ele não levantava a mão, ele não levantava a voz. Ele se baseava em Jesus, na ética de Jesus. É tanto que Gandhi uma vez fez a seguinte afirmação. Ele disse assim: eu não tenho nenhum problema com o vosso Cristo. Meu problema é com o vosso cristianismo. Ou seja, uma crítica frontal ao reino da Inglaterra, ao cristianismo dominador. Agora, tá aí esse cara ético que todo mundo ama, que todo mundo diz que é o maior padrão de vida, amar os inimigos, virar o rosto quando for atingido, sabe? Ele diz também, se o teu inimigo, né, ali tiver fome, vai lá, né? Vai lá, abençoa essa pessoa, abençoa os que te perseguirem. Jesus diz isso. Jesus fala exatamente de uma ética de vida que todo mundo admira, tá? Mas quando chega nesse ponto, que eu considero um ponto essencial, que é reconhecer a sua divindade, negam a própria ética de Jesus. Vou explicar. Se o cara é verdadeiro, ele não é mentiroso, tá certo, gente? Isso é um silogismo básico. Se ele é verdadeiro, ele fala a verdade, certo? E se eu reconheço que ele trouxe o maior padrão ético para a vida no mundo, então esse cara é, no mínimo, tampa. Tá certo? Mas esse mesmo cara que é ético e que é amado por todo mundo por sua ética, se deixa adorar. Contrariando, entre aspas, o quê? Aquilo que é a coisa mais essencial no judaísmo, que é adorar o Deus único. Amém, gente? Então, se Jesus se deixa adorar, é porque ele é Deus. Mas tem outro texto. Vai lá para João. Vai lá para João capítulo 9, verso 35. E você vai ver uma coisa impressionante também aqui. João 9, verso 35 e 38. Jesus ouviu que o haviam expulsado. João, último evangelho, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 9. Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse o que, gente? Senhor, eu creio, e o adorou. Esse homem ético, que dizem apenas ser um homem ético, e se é ético, ele precisa ser coerente com a sua própria ética, ele não tomaria o lugar de Deus se ele não fosse Deus. Um último texto de prova acontece com Tomé. Tomé, o cientista. Eu gosto de Tomé. Eu me pareço muito com Tomé. Eu acho que eu me converti como Tomé, assim. Não aceitava as coisas fácil, não.
Precisava verificar, confirmar. Na realidade, eu tenho aprofundado essa questão de fé e ciência. Se você observar, não há absolutamente divergências, porque o Senhor da nossa fé é o Senhor de toda a realidade. E o que é a ciência? A ciência é o estudo sistemático da realidade. E mais que isso, se há algum problema, por exemplo, e a gente vê que a igreja passou por alguns problemas lá atrás, quando Nicolau Copérnico, vocês já ouviram falar em Copérnico, não já? Que fez a chamada Revolução Copernicana, quando ele chegou ali na época da Idade Média e diz, não. A Terra não é o centro do universo, onde tudo gira em torno dela. Achava-se que era o Sol que girava em torno da Terra, né? Por isso que a gente até hoje usa expressões como que o Sol nasceu. Nasceu não, meu amigo. Quem nasceu foi a Terra naquele dia. Todo dia a Terra nasce de novo, porque ela roda ao redor do Sol. O Sol está lá parado, e a gente está girando em torno dele. Mas nós captamos essa informação, né? Porque é o que eu chamaria de uma visão, é uma interpretação fenomenológica. Eu vejo aquilo ali e eu interpreto daquela maneira. Ou seja, quando a Bíblia diz, por exemplo, que Josué deu uma palavra e parou o sol, na realidade, ele parou o sol na referência de quem estava na terra. Mas quem parou foi a terra. Veja bem, você vê como a questão de fé e ciência, né? Na época que Copérnico ele define isso, e ele diz, não é a Terra, não é o Sol que gira em torno da Terra. E ele cria uma teoria heliocêntrica, que é o Sol como centro e nós giramos em torno dele. A Igreja Católica caiu de pau em cima. E a gente sempre acha, foi a Igreja Católica que caiu de pau e tal, e pau, blá. Mas, eu quero dizer para vocês, teve os dois principais reformadores, que também são contemporâneos desse evento, Martinho Lutero e João Calvino, ambos acusaram Copérnico de um deles de ser um cara muito que queria chamar a atenção de todo mundo. Mas Calvino foi mais longe. Ele disse, parafraseando João Calvino, esse cara deve estar com um diabo no couro, para dizer um negócio desse. O que nós temos hoje, gente, presta atenção, portanto alivie. Se não há convergência entre a fé e a ciência em algum plano hoje, é porque ou estamos diante de uma má teologia, ou estamos diante de uma ciência arrogante. E eu vou dizer um exemplo para vocês. Se você estudar, se você pegar livros aí de psicologia, mais aí, sei lá, de 10 anos para trás, lá para trás, ou talvez agora, livros atuais, pouco se discutiu sobre, e aí eu vou dizer para você, presta atenção, isso vai influenciar o seu coração agora. Talvez não tenha nada a ver com o que eu estou falando, mas vai ter alguma coisa a ver com o que você está vivendo. A questão do rancor, a questão da amargura. Atenção. Amargura. O que é que Jesus diz quando alguém peca contra nós? Ele manda a gente guardar rancor e amargura, gente? Não. Ele fala da amargura como uma raiz. Não é isso? Agora imagina uma amargura dentro de você como uma sementinha, talvez não esteja fazendo nenhum efeito quando ela é pequenininha, mas aquela amargura, quando ela não é retirada, quando ela não é cortada na raiz, aquele ressentimento, aquela falta de perdão que você cultiva, e hoje é um dia muito importante para falar sobre isso, porque é possível que haja aqui filhos que não perdoaram seus pais, é possível que haja pessoas aqui cujos pais já morreram e vocês não perdoaram ainda, é possível que você nunca tenha perdoado o cônjuge, é possível que você nunca tenha perdoado o mal que lhe fizeram, mas eu quero dizer uma coisa, quando Jesus disse que nós não deveríamos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, ele quis dizer o seguinte, olha, resolve esse problema no teu coração, que isso vai te fazer mal, isso vai te destruir, essa raiz vai se transformar em uma árvore, e quem mais vai sofrer com essa amargura, em outras palavras, é você mesmo, quem mais vai padecer com o ressentimento é você mesmo, então a Bíblia já fala disso há muito tempo, e pouco se desenvolveu em pesquisa científica, e se você é psicólogo pode pesquisar, porque eu estou pesquisando também, vá atrás e você vai analisar que pouco se pesquisou, gente. Senão nos últimos anos, a influência da amargura e do ressentimento no desenvolvimento de doenças
físicas, no desenvolvimento de tristezas profundas, de depressões. Aí eu consegui capturar um livro recente que não foi pesquisa feita por ingleses ou americanos, foi feito por um francês e um holandês, salvo engano. Um livro, inclusive, muito caro, eu quis comprar, mas são $100, ou seja, 400 pila, que é uma pesquisa profunda sobre os efeitos da amargura na saúde, na sociedade e na família. Efeitos terríveis e deletérios. Ah, que coisa linda! Final da conta, o que estão descobrindo cientificamente agora, no século XXI, Jesus disse no século I. Então, eu estou falando de Tomé, né? Pense que... Pô, de pastor você dá um voo, mas eu estou amarrado ali, ó. A perninha aqui eu volto para o canto para terminar o argumento. O meu ponto aqui é Tomé, o cientista. E Tomé sabia muito bem o que estava fazendo. O que é que a gente vai ver? Quando Jesus ressuscita e aparece para os apóstolos, Tomé não estava. Aí todo mundo chegou para ele, Tomé, tu não sabe o que aconteceu. O Senhor apareceu, vivinho e foi. Vivo. Aqui do nosso lado, não acredito não, rapaz. Essa é essa? Isso não está em teoria científica nenhuma, não. Nunca vi nenhuma pesquisa sobre isso. Como é que pode um morto ressuscitar? Não. Eu só acredito, ele foi mais longe. Ele queria evidências. Ele era um empirista cético. Ele era o pai espiritual de David Hume, o pai do empirismo cético. Aquele filósofo que começa, né, a desenvolver a ideia de que a ciência tinha que ser experimentada e repetida. Então está lá o Humezinho da antiguidade. Está lá ele, né, dizendo, eu só acredito se eu tocar aqui. E ele foi mais longe. Ele disse, tenho que tocar no buraco da mão e no lado. Se eu não tocar nos dois, não é Jesus. Entra Jesus ali na sala. Depois, em um momento, quando Tomé olha assim, aí Jesus disse, cá, Tomé, vem aqui, meu filho. Toque aqui na minha mão, toque. Toque aqui no meu lado, meu filho, toque aqui no meu lado. Aí Tomé começa a ter um estremelique nas pernas. E ele diz assim, meu Senhor e meu Deus. E o adorou. E se ajoelhou diante dele. Eu quero dizer uma coisa, meus irmãos. Não é só aquele paralítico que foi curado, que prostrou-se diante de Deus. E ele, Jesus, aceitou a adoração. Não foi apenas aquele homem que viu seus milagres depois do Sermão da Montanha, que adorou ao Senhor. Eu quero dizer uma coisa. A Bíblia nos assegura que um dia haverá em que todo olho o verá e toda língua confessará que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Eu estou ansioso para ver Voltaire, Kant, Rousseau, Locke, Marx, Schopenhauer, Nietzsche, ajoelhados diante de Jesus e dizendo, Tu és Deus! Aleluia! O negócio é pesado, meu irmão. O mistério é grande. Vou acabar já. Então eu disse que iria dar duas razões que o próprio Jesus age como Deus. Portanto, não houve integridade intelectual daquele estudioso muçulmano. Eu só gostaria que houvesse integridade. Não precisa acreditar na Bíblia, mas seja íntegro e não reparta a Bíblia naquilo que lhe convém e naquilo que não lhe convém. Precisamos só de integridade. Se a conversão bater na sua porta, é o Espírito Santo que vai fazer. Não é o argumento lógico que eu estou usando que vai fazer, não. Mas uma coisa eu estou entendendo. E o Espírito Santo fala no meu coração. Tem gente aqui que barreiras intelectuais estão sendo derrubadas hoje. Hoje. Mas não significa que você vai se converter, não. Mas você está se convencendo de algo que é logicamente plausível. Cristianismo não é conto de fadas. Cristianismo é a realidade criada por Deus e restaurada em Cristo. É isso que nós estamos vivendo.
Então não é um conto de fadas. Finalmente. Vou perguntar uma coisa para vocês. Vou fazer aqui uma terapia em grupo. Digamos que você ofendeu a sua esposa, que você adulterou, ou vice-versa, você adulterou e traiu seu esposo. E você, consciente do peso do pecado sobre a sua vida, busca em Deus o perdão, humilha-se diante do Senhor e diz: Senhor, pequei contra ti. E você pede perdão ao seu cônjuge. Você tem duas coisas ali diante do seu perdão. Três coisas. O perdão, o não perdão, ou uma terceira coisa que geralmente aparece no mundo dos mortais. Estou precisando pensar. Está todo mundo comigo aqui? Tá. Mas vamos dizer que o seu cônjuge, e aí você pode projetar isso para qualquer área de relacionamentos, aquela pessoa a quem você lhe feriu, diante do seu pedido de perdão e do seu arrependimento, não te perdoou de jeito nenhum. Tá certo? Aí eu chego, tá aqui, o traído, o que traiu e se arrependeu, o traído que não perdoou, e eu chego como um terceiro e digo assim: não se preocupa não, eu te perdoo. Ela pode não te perdoar, mas eu te perdoo. Isso é algo extremamente absurdo. Eu não posso terceirizar o perdão. Eu não posso perdoar você no lugar de quem você ofendeu. O máximo que eu posso fazer é o quê? Convencê-lo a perdoar. E o máximo que eu posso fazer é convencer aquele que cometeu o pecado a pedir perdão. Mas eu não posso triangular um perdão. Mas Jesus ousou perdoar pecados. Pecados de todas as sortes e de todas as possíveis causas. E eu olho para o texto bíblico, vamos comigo aqui. Eu vou ler aqui para vocês, fica atento. Finalmente pensemos no seguinte, estou trazendo o exemplo agora para algo mais escrito. Se alguém nos faz algum mal e posteriormente nos pede perdão, temos a possibilidade de perdoar ou não essa pessoa, não é verdade? É. Mas imagine que você faça um mal a alguém e uma terceira pessoa chegue para você e diga: os seus pecados estão perdoados. Isso soa um tanto quanto estranho. Pois como alguém pode perdoar pecados que cometemos contra outras pessoas? Só Deus pode fazer isso. A explicação é muito simples. Olha só. Todo pecado, irmãos, é antes de qualquer coisa pecado contra Deus. Não pense que você diz assim: pequei contra a minha mulher, mas eu estou bem com Deus. Eu vejo tanto palerma com esse tipo de conversa. Pequei, mas eu estou bem com Deus, estou aqui na igreja, entendeu? Todo pecado é, antes de mais nada, pecado contra Deus. Se você mente contra alguém, se você mente, mesmo que a sua mentira não produza a priori nenhum dano a um terceiro, você danificou a santidade de Deus. Se você olha de maneira indevida para a mulher alheia ou para o homem alheio, mesmo que aquilo não se consume, mesmo que aquilo não passe apenas de um olhar 43, que eu até hoje não entendi o que era aquele olhar 43 do RPM. Quem é da época do olhar 43? O seu olhar 43. Eu nunca entendi o olhar 43. Eu acho que é assim. Acho que aquilo tem alguma coisa a ver com a angulação dos olhos, né? Um virado por 4, outro virado por 3. É aquele olhar meio vesgo que olha e que não olha, né? Assim, ó. É aquele olhar que olha e que não olha. Sabe aquele que você tenta disfarçar? Você está olhando para cá, mas você está olhando para cá? Entendeu? Há um desvio ali no grau, entendeu? Eu acho que esse é o olhar 43.
No final das contas, eu acho que esse olhar 43 é o que a Bíblia fala, o da intenção impura, que certamente pode estar sendo encoberta por uma cápsula de... Né? Não estou olhando para cá, mas na realidade... Você está entendendo? Aí Jesus fala do olhar 43. Ele disse, foi dito, não adulterarás, mas eu vos digo, Sermão da Montanha, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Então observe, gente, nós temos que entender uma coisa, isso é muito bom para a nossa saúde espiritual. Todo pecado é, antes de mais nada, pecado contra Deus. Então, se todo pecado é, antes de mais nada, pecado contra Deus, você tem que resolver, em primeiro lugar, o seu problema com Ele. Com Ele. O rei Davi, quando ele adulterou, e aqui ele não foi só no olhar 43, eu acho que ele foi para o olhar 67 ou 28, porque ele desceu de onde ele estava, olhou para a mulher casada que estava ali tomando banho, e que eu não sei por que ele viu uma mulher tomando banho nua, se naquela época, então se ele viu, ele não deveria ter visto o que viu, e se ela estava ali, ela não deveria estar ali, tá certo? Porque você se colocar à vista de alguém tomando banho nu, casada, então ele vai, manda chamar aquela mulher, adultera com ela, e depois essa mulher engravida, e para ele encobrir o pecado, o que é que ele faz? Ele manda matar o marido. Já ouviu falar naquela história que um abismo chama outro abismo? Quando você quer cobrir um erro seu sem resolver isso com Deus, você vai cobrindo e vai inventando coisas, e o buraco vai aumentando, e você vai entrando, e entra as pernas, entra os quartos, entendeu? Entra a barriga, quando você vê, tá só a venta do lado de fora, entendeu? E ainda tem vezes que o cara é enterrado com a venta e tudo, porque ele não resolve o que tem que resolver. Mas olha que coisa mais linda. Quando Davi escreveu o Salmo 51, esse salmo ele escreveu depois do arrependimento, depois que a ficha caiu. Olha o que ele diz no Salmo 51. Só ouve, não precisa abrir, ouve, Salmo 51, verso 4, ele diz assim, contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que é justa a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Ora, assim, tanto na Bíblia como na tradição judaica, presta atenção, perdoar pecado sempre foi um atributo de Deus. Por quê? Porque o pecado é, antes de mais nada, pecado contra Deus. E aí a gente conclui dizendo o seguinte, presta atenção. Na Bíblia nós vemos Jesus, por exemplo, perdoando os pecados de um paralítico, Marcos 2,5. Sendo por isso, presta atenção, quando Jesus perdoou o paralítico que estava ali, ele disse, olha, os teus pecados estão perdoados. Gente, aí foi olhares fulminantes de todos os religiosos se viraram para Jesus naquela hora. What? O quê? Nós ouvimos o que ele disse? Ele disse que perdoou um paralítico, presta atenção. Às vezes há coisas na Bíblia que por nós não entendermos a cultura e não entendermos o valor e o sentido do que estava sendo dito ali, a gente passa ali desapercebido, sem ter a convicção plena do que aquilo significa. Agora olha só, quando Jesus disse, seus pecados estão perdoados, que todos os religiosos que estavam do lado, judeus, dão uma olhada assim fulminante, ali é um olhar, não é 43 não, é um olhar 38, entendeu? Para matar. Eles olham para Jesus ali, olham para Jesus naquele momento, e eles estão ali chamando Jesus de blasfemo. Olha o que é que eles dizem. Por que esse homem está falando assim? Está blasfemando. Ah, meu amigo, aqui está mais claro do que... Aí eles dizem assim, quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Aí Jesus disse, então, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder nos céus e da terra para perdoar pecados, olhou para o paralítico e disse, então levante e ande, meu filho. Saia pinotando e glorificando o nome do Senhor. Gente, isso é muito simples. Aquele velho ditado de que para um bom entendedor poucas palavras bastam. Agora, para quem não quer entender, gente, enciclopédias inteiras não são suficientes. Mas o fato é que Jesus afirma
e Jesus age como Deus. Tal afirmação de Jesus, e aqui eu encerro, ao perdoar os pecados de um homem, ou era um ato de loucura, o que absolutamente não procede, ou um ato de total consciência a respeito de sua divindade. Isso prova então que Jesus realmente afirmou ser Deus, através de atitudes, de milagres e de ensinamentos. Diante de todas as evidências vistas hoje, podemos dizer que Jesus Cristo é, sem dúvida, a pessoa mais especial do mundo, pois nele nós temos promessas de vida abundante, luz para a nossa caminhada e total perdão para os nossos pecados. Simplesmente impressionante e maravilhoso. Hoje é dia de restauração. É dia de adorarmos o nosso Jesus e buscarmos o perdão dos nossos pecados, porque Ele é, sem dúvida, Deus. Aleluia! Ele é Deus.